Tá tranquilo pra hoje? Falando que ele tá tenso, imagina você, pai. Vamos ganhar, se Deus quiser. Se não ganhar também, tá atrapalhando o Flamengo, aí tá de boa. Mas tá de boa, vai estar na zona de rebaixamento, cara. Não, mas pra atrapalhar o Flamengo vale. Mais ou menos, hein? Pra atrapalhar o Flamengo, vale cair de divisão? Não, cair não, a gente vai ganhar os próximos jogos. Agora, se perder hoje, perdeu pro Palmeiras, que é amigo, tá tranquilo, e vai atrapalhar o Flamengo. Tá bom. Cadê o Tucano? Vamos botar. Eu não gosto dessa situação do jeito que está. Não gosto? Não gosto, cara. Não gosto. Pra mim não faz o menor sentido. Por mais que a Leila apareça publicamente, falando que é presidente do Palmeiras, que não tem absolutamente nada a ver com isso, a imagem deixa claro que, assim, existe uma ligação, é uma ligação muito forte. Agora, se coloque você, palmeirense, no meu lugar aqui. Imagina como é um jantar na casa dos Lamáquia. Tá sentada a Leila Pereira, do nada o Lamáquia pai do lado dela, o Lamáquia filho do outro lado, e eles conversando ali no jantar, no meio de uma pizza, no meio de um macarrão, a respeito do que vão fazer no Vasco da Gama. Como é que fica essa situação? Eu acho extremamente complicado. Existe sim um conflito de interesses. Pô, o jogador vai pro Palmeiras ou o jogador vai pro Vasco? O investimento nós vamos fazer no Palmeiras ou o investimento nós vamos fazer no Vasco? Ah, mas não é a Leila, é o filho dela. Pra onde será que vai a Leila depois do ano de 2027? Tudo isso, com todo respeito a Leila, com todo respeito à família Lamáquia, eu sou palmeirense, eu amo o Palmeiras. Eu venho aqui no Charla pra falar sobre Palmeiras. O conselho do Palmeiras precisa discutir essa situação, porque se na opinião da Leila não há conflito de interesses, eu discordo completamente. E aí, Kika, o Flamengo tem medo do Vasco, na sua opinião? Cara, não dá nem para responder isso pelo seguinte, o que exatamente ter medo? Que o Vasco supere o Flamengo, seja do mesmo tamanho? Não sei, esse processo, qualquer pessoa que tenha lido o documento sabe que esse processo não vai trazer o Vasco ao potencial que o Vasco tem. O projeto lá, o Almirante, não vai trazer o Vasco para o potencial que o Vasco tem. Pelo menos não nos próximos 5 ou 10 anos. O problema do Vasco é muito mais profundo do que parece conter entre os torcedores do Vasco. Os torcedores do Vasco pensam que o problema não é tão sério, o problema é seríssimo. E o problema pode se tornar ainda mais sério com essa questão desse empréstimo que o Vasco tem para sobreviver nos próximos dias, né? Que foi recusado. Então o Vasco tem problemas muito sérios e a quantidade de dinheiro que a Almirante vai colocar não vai colocar o Vasco na posição que a torcida espera, nem que a história do Vasco sugere. Fato, tá lá, tá escrito, os números estão lá. Ah, não, mas o Flamengo encostou. Encostou e já largou de novo. O Palmeiras vai ganhar da filial amanhã. Por que vamos falar com todas as letras? Filial, né? Vamos parar de bobagem de dizer que o Palmeiras não tem nada a ver com o Vasco. O Vasco é uma filial. O Palmeiras está comprando o Vasco a prestações. E é curioso que esses empréstimos acontecem sempre nas vésperas ou na semana de um jogo Vasco e Palmeiras. Quanto vocês acham que vai ser o jogo de amanhã? 3-0 no mínimo. No mínimo. Claro, o Palmeiras é melhor do que o Vasco. O normal é a vitória do Palmeiras. Mas sempre ter um empréstimo na semana do jogo, o Palmeiras já ter dado dinheiro suficiente para o Vasco para ser dono de, sei lá, quantos % das ações da SAF do Vasco. Essa vergonha que é o futebol brasileiro. Enfim. Mas deixa o Vasco para lá. O fato é que... E aí, porcada? Dominguinho de frio agora, hein, mano? Calorzão, depois... Bom, há um tempo atrás eu falei do espírito de Flaco e de Gomes, né? Que para mim, sem dúvida nenhuma, são os dois jogadores que em qualquer tipo de jogo tem o espírito de que não é mais simplesmente uma partida, mais um jogo, né? Eles jogam todos os jogos como se fossem decisivos, né? Então, em uma tarde de homenagem de mosaico ao nosso grande xerife, ao nosso grande capitão, uma partidaça do Flaco, 2 golaços. Flaco é o dono do time na frente, que bom, né?
Vitor Roque voltando a marcar. Ou seja, depois de um primeiro tempo fraco, né, bem fraco, aonde no final do primeiro tempo, num escanteio nosso, eles bateram curto e os dois zagueiros não tinham nem chego na área ainda, velho. Os nossos dois zagueiros nem tinham chego na área para tentar cabecear a bola no nosso escanteio. Eles bateram curto e jogaram a bola para dentro da área, que ela nem chegou na área. E aí foi um contra-ataque do Vasco absurdo. E o juiz deu impedimento, o Carlos Miguel fez a defesa, mas a gente podia ter tomado 1-0 ali, o que ia mudar totalmente a partida. Não mudou, mas uma falha absurda de entendimento de jogo, né? E aí, 2 minutos 1-0, antes dos 2 minutos do segundo tempo 1-0, aí antes dos 5 já 2-0, aí já era. Aí o Vasco sentiu demais e já foi. Aí já era o líder contra o penúltimo colocado do campeonato, né? Então vamos embora. Grande jogo, segundo tempo, grande jogo, grande partida, abrimos 6 pontos, agora é Copa do Brasil, quarta-feira tem mais, vamos embora. Todo mundo feliz hoje de novo, ai, do meio de semana pra cá, que felicidade. Porque é louco. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Era um jogo de um time que briga por título contra um time que briga para não cair. Primeiro tempo, o Palmeiras não jogou bola, o Vasco foi um pouquinho melhor, o Carlos Miguel fez 2. Thiago Mendes, hein, gente? Olha isso. Olha o peteleco que o Thiago Mendes deu de frente pro gol contra o Palmeiras. Estava 0-0 nessa hora do jogo. É o que eu falo, né? E aí o cara lá teve mídia pra caramba, não apertou a mão do Neymar, brabão. Aí chega na hora de jogar, o principal jogador do Vasco. Tá bom, né? Mas nos jogos grandes, contra os principais rivais, aqueles que disputam título, o cara que é o cara do time não pode dar petelecozinho desse aí. Olha isso. Cima do goleiro ainda. Resultado difícil de aceitar, de assimilar. Acho que primeiro tempo, a gente fez um grande primeiro tempo, a gente conseguiu criar dificuldades para a parte ofensiva do Palmeiras e ao mesmo tempo conseguiu ter a bola e criar oportunidades também. Mas como você falou ali, acho que a gente acabou vacilando coisa de 10 minutos e eles foram muito felizes, muito efetivos. E depois a gente não conseguiu mais entrar no jogo, não conseguiu mais competir da mesma forma e as coisas acabaram desandando. Como é que é o trabalho agora? Porque vocês têm um jogo decisivo na quarta-feira. A semana foi de altos e baixos, né? Uma derrota para o Santos, depois uma vitória de goleada fora do país, agora uma goleada e tem mais um jogo decisivo contra o Vitória, agora o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A gente tem trabalhado jogo a jogo, focado jogo a jogo, a gente sabe que é outra competição, é outro tipo de partida, mas a gente sabe da necessidade de conquistar pontos no Brasileiro, sabe da situação delicada que a gente se encontra e a gente tem trabalhado muito para reverter essa situação. A gente sabia que o jogo hoje ia ser um jogo difícil, jogar aqui contra o Palmeiras é muito difícil, mas a gente criou situações, a gente jogou de igual para igual, mas como eu falei, a gente teve um apagão ali de poucos minutos que acabou custando o resultado pra gente. E agora é continuar trabalhando, levantar a cabeça, ver o que a gente pode melhorar e procurar fazer um grande jogo na quarta. Obrigado, Léo. Gabi. O Palmeiras precisou de 10 minutos no segundo tempo para manter a liderança do Campeonato Brasileiro, abrindo 6 pontos para o Flamengo, mesmo com um jogo a mais, com uma atuação realmente maravilhosa. O primeiro tempo foi muito ruim. O Vasco teve chances para abrir o placar e não foi eficiente, como tem sido com o Vasco, né? O Thiago Mendes perdeu um gol na frente do Carlos Miguel e o Vasco teve 3 contra-ataques para entrar de 3 contra 3, 4 contra 3 e não aproveitou. O Palmeiras jogou mal no primeiro tempo. No segundo tempo, bastou jogar 10 minutos. Fez 1-0 com o Flaco Lopes a 1 minuto e meio, num belíssimo gol. Parece que o jogo tinha começado só na segunda etapa. Depois o pênalti bem marcado pelo Braulio Machado. O Cuesta coloca a mão na bola no cabeceio do próprio Vitor Roque. O Vitor Roque bate e faz 2-0. E aí o Vasco já perdidaço, já abalado,
toma um contra-ataque aos 10 minutos e o Andrés Pereira toca pro Maurício fazer 3-0 num erro também do Léo Jardim, acho que ele aceitou, mas o Maurício é importante que ele chuta no gol. Quando ficou 3-0 aos 10 minutos, ali o jogo tinha acabado. A vitória já estava consolidada, só definia o placar final. E ainda o Palmeiras teve o quarto gol com o Flávio Lopes aos 44, depois de ter tido outras oportunidades para fazer 5-6. E aí terminou 4-1 com o gol do Colídio na reta final. Então 4-1, mas o Palmeiras precisou de 10 minutos para consolidar a sua liderança num momento instável. Não vinha jogando bem, apesar de ter passado da Libertadores. Não estava bem. Torcida meio, né, cabreira, o Flamengo tinha encostado, mas o Flamengo perde, o Palmeiras ganha e volta a ter 6 pontos na frente mesmo com um jogo a mais. Então uma vitória consistente por 10 minutos bem jogados. Isso faz alguma diferença na avaliação? Não. O que importa também nesse momento é ganhar, ainda que não estivesse jogando muito bem. Tem agora a Copa do Brasil pela frente, onde o Palmeiras em 180 minutos é favorito contra o Santos, mas tem que jogar mais futebol para passar com uma certa tranquilidade, porque o Santos com Neymar e Gabigol pode atrapalhar o Palmeiras se o Neymar jogar a primeira partida no gramado sintético. Hoje acho que mantivemos a concentração todo o jogo e no começo do segundo tempo acho que conseguimos resolver e depois já conseguimos dirigir um pouquinho melhor o jogo, mas acho que a paciência e continuar trabalhando da mesma forma, acho que esse é o único segredo. Palmeiras retoma uma boa vantagem na liderança do Brasileirão, mas já fica de olho na quarta-feira, que tem Copa do Brasil. O que leva desse jogo de hoje? Quais lições já para o jogo contra o Santos aqui? Cara, isso, manter a concentração o jogo todo. Acho que fizemos um grande jogo desde o começo. Às vezes a torcida está um pouquinho impaciente com o nosso jogo, mas a gente está calmo, fica calmo. E quando tivermos que resolvemos, então acho que isso é o mais importante, ficar calmo para quando tivermos a chance fazer.